graça e a paz. Hoje é o dia de celebrar a sua vida. Hoje é o dia que o Senhor fez para você. Sabia que você é muito importante. Deus, Ele não te fez para o insucesso, Ele te fez para o sucesso. Ele te projetou. Sabe, você foi tão esperado por Ele. Você é filho, mas você não é só filho, você é filho amado. E essa noite nós vamos falar sobre você, o melhor de Deus. E eu estou feliz porque eu aprendi que eu sou o melhor de Deus. E você é importante. Do jeito que você é importante para o Senhor. Do seu jeitinho, você vai alcançar vidas. A sua vida é muito importante. Nunca se menospreze, nunca se ache a menos que Deus ele diz ao teu respeito. Os pensamentos de Deus para você é pensamento de paz, pensamento de alegria, pensamento, sabe, de sucesso. Você nasceu para o sucesso. Pode sentar. Gente, não olhe para o meu nervosismo. Escuta só aquilo que Deus ele quer falar para vocês. Amém. Eu me chamo Patrícia, para quem não me conhece. Sou mãe de Ana Laura e esposa de Moisés. Eu quero agradecer a Cris por este momento, a Cris e o pastor, por confiar em mim, para estar aqui. Eu queria que vocês abrissem em Salmos 139, do versículo 13 ao 16. Deixa eu ver se foi. Não, desculpa, Salmos 139. Salmos 139, do 13 ao 16. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Pode passar. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entrecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém. Antes de você nascer, Deus ele já tinha projetado você. Ele já tinha pensado em você. Eu estava estudando e quando o seu pai e sua mãe, você não veio de uma cegonha. Quando seu pai e sua mãe teve uma relação sexual, o homem depositou na mulher cerca de 300 a 400 milhões de espermatozoides. E no meio do caminho só ficaram entre 300 e 200. Mas sabe que eles, no meio do caminho, eles iam contra a correnteza. E quem sabe aqui, quando a gente vai caminhar ou está de bicicleta, a gente ir contra o vento não é algo bem pesado, você não consegue passar. E imagina só, você chegou lá, você é um vencedor. Você conseguiu passar por 300 e 400 milhões para chegar lá, no óvulo, e você está aqui. E sabia que eu fiquei pensando, que às vezes eu fico conversando com Deus e vejo os pensamentos. E eu fiquei pensando assim, Deus ficou, vai lá, você vai conseguir. Feito a gente, quando a gente vê o nosso filho, e o nosso filho, ele está fazendo algo, está jogando futebol. Laurinha mesmo, essa semana, estava no vôlei, eu lá torcendo, vai Laurinha, você vai conseguir, uhul.
Ela, para, mãe. E Deus, a mesma coisa foi com você. Quando você estava indo, você vai conseguir. Eu tenho uma história linda para você. Você vai conseguir. E você conseguiu, e você está aqui. Você passou por todos os obstáculos. E... Cadê? Só um momento. E você chegou e venceu. Você, desde que estava no ventre da sua mãe, você já é um vencedor. Você não é um perdedor. Isso é uma mentira do diabo, porque ele é um mentiroso. E muitas vezes a gente acredita no diabo. Assim a gente sabe que ele é mentiroso e por que a gente acredita nele? A gente tem que acreditar em quem? Em Deus, porque Deus tem palavras de paz, palavra de salvação, palavra de alegrias para você. O que ele fala é tudo mentira. Porque às vezes é mais fácil a gente se acomodar e ficar com aquilo que ele falou do que Deus falou para você. E eu fiquei me lembrando, vou dar um pequeno testemunho da minha vida, né? Eu fiquei me lembrando que quando eu era pequena, eu perdi minha mãe. Sandra, para quem não sabe, ela é me criou, minha mãe de criação. E eu com 4 anos, eu perdi minha mãe. E para mim foi muito ruim, porque eu ficava pensando, tudo que acontecia comigo é porque eu não tinha uma mãe. Se eu estava passando por alguma tristeza, se algo não dava certo, é porque não tinha uma mãe. E quando eu vou olhar minhas fotos, eu via que tem aquele olhinho triste. Por quê? Porque me faltava algo, me faltava um vazio. E sabe que nenhuma pessoa aqui vai preencher aquilo que só Deus pode preencher na sua vida. E com 13 anos, mãe, né, que é minha madrasta, me levou para a igreja. E lá eu fiz a melhor escolha da minha vida. Eu com 13 anos, eu aceitei a Jesus. E ele sempre foi tudo para mim. Eu tenho hoje 42 anos, mas desde os 13 anos é um relacionamento que a gente tem entre filha e pai. E ele preencheu um vazio que era um vazio enorme, que ninguém preencheu. Eu sempre fui assim, para quem me conhece mais de perto, eu sempre fui alegre, sorridente, mas algo dentro de mim faltava, o meu interior. E sabe, e às vezes a minha casa era cheia, né? Porque fomos criados em 5 irmãos, e Sandra, que é minha madrasta, e Paião. Mas só que naquela gritaria tudo e tal, mas mesmo assim me faltava algo. E muitas vezes de madrugada eu ficava conversando com o Senhor. E sabia que Deus, ele fala. Deus, ele não é só um pai que fica só escutando, não, ele fala. É porque muitas vezes a gente chega até ele, mas a gente sai antes dele falar. Mas ele fala, ele conversa com você, ele fala sobre o teu futuro. E quando ele fala sobre o nosso futuro, é coisas boas. E sabe, tudo que eu estou vivendo hoje, Deus já tinha falado a mim há muito tempo, porque a gente conversa. E muitas vezes você diz, não, porque o pai, Deus ele só fala com, vamos dizer, com Marcos, Deus ele só fala com o pastor Leomar. Não, Deus ele fala com aquele que se achega a ele. Se você tem um pai, né, vamos dizer, 2 irmãos, se você tem um pai, o pai tem uma empresa, e seu pai diz assim, vem aqui que eu quero te mostrar como é essa empresa, mas tem um irmão que não está nem aí, não liga para nada, mas tem aquele que vai, quer aprender tudo. Então, a culpa é de quem? Do seu pai ou daquele irmão que não se achegou? Sabia que Deus, ele quer ter momentos com você. Sabe, o momento só de você, ele é muito bom, a gente está na igreja, a gente tem essa comunhão, mas é momento íntimo entre você e ele. E é nesses momentos que Deus, ele compartilha. E Deus, ele quer compartilhar, porque nesses momentos é que o nosso coração está conectado a ele. É como um celular, né? Está conectado o celular na rede. Pronto, e Deus, ele quer conectar o seu coração a ele. Tem muitas coisas que Deus quer falar para você, mas não fala por quê? Porque muitas vezes a gente não se achega, sabe? E Deus, ele não olha para a tua aparência. Muitas vezes a gente se olha, né? Eu tinha minha autoestima era lá embaixo. Eu me achava feia. Para vocês verem, eu só vim ver a cor do meu olho quando eu fiquei adulta. Nem no espelho eu me olhava, eu só olhava para o chão. E quando a gente olha para o chão, eu só estou vendo o quê? Os pés aqui, né? Mas quando eu olho lá para lá, eu vejo vocês, eu vejo a mídia, eu vejo lá fora. E muitas vezes a gente está olhando para baixo, mas Deus quer que você olhe para cima, porque você não é para estar olhando para baixo, não. Você tem que estar olhando para cima, porque quando a gente olha para cima, a visão ela é mais ampla. E Deus, ele... Só um momento.
Sim, quando a gente vai ter um filho, a gente pensa em cada detalhe. Quem aqui tem filho? E a gente vai fazer o enxoval, a gente pensa no berço, pensa no quarto, pensa na cor das roupinhas. E sabia que quando Deus ele projetou você, ele pensou em cada detalhe. Individual, porque você é um ser individual. E quando ele pensou em você, ele pensou, essa pessoa vai ser para... Mas você, todos aqui já nasceram para o sucesso, mas Deus, como um ser individual, ele tem um chamado para cada um. E ele pensou em você, ele te projetou, sabe? E ele ficou lá. Eu fiquei pensando assim, ficou ele, o Espírito Santo, Jesus e os anjos dizendo assim, ó, esse aí nasceu para o sucesso. Esse aí vai dar certo. E muitas vezes a gente não traz isso para a nossa vida, não traz rema. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está se achegando a Deus. Quando a gente está distante dele, muitas vezes assim a gente vem para a igreja, você vem para a igreja numa quinta e no domingo é pouco tempo. Deus ele não quer um relacionamento, você vindo para a igreja numa quinta e no domingo e só está escutando aqui. É como se você viesse a um encontro. Relacionamentos são todos os dias. Eu de longe eu escuto a voz de Laurinha, eu sei que é Laurinha. Quando você começar a se relacionar com o Senhor, tem no seu secreto, você vai escutar a voz do Senhor e você vai saber. A voz dele é inconfundível. Não tem como você se deixar achar que quando o diabo fala, não, será que é Deus? Não, a voz dele é inconfundível, a voz dele é doce. O nosso Senhor, ele é amável. E quando ele fala com a gente, ele fala só coisas boas. Ele nunca vai te colocar para baixo. Sabe? Deus, ele sempre vai te impulsionar para frente. Quem te coloca para baixo é o diabo. Porque ele é um perdedor, ele é um mentiroso. Mas Deus não, Deus ele sempre vai te colocar para cima. E quando Jessé, Deus falou com Samuel, ó Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge, porque aquele vai ser o rei. E Deus chegou lá, e Jessé chegou lá, não, desculpa, Samuel chegou lá e viu aqueles irmãos, né, de Davi. E Davi estava lá cuidando das ovelhas. E Jessé disse, não, desculpa, Samuel disse, esse aí, o senhor não, eu não olho para a aparência. Muitas vezes a gente olha para a aparência, mas Deus, ele vê o teu interior. O mais importante para Deus é aquilo que está dentro, não o que está fora. Porque sabia o que está fora, um dia isso aqui, ó, vai se acabar, mas o que está dentro é eterno. E Samuel disse, é esse, não, Deus disse, não é esse não, mas faltava um, que era aquele que Deus queria ungir. E sabe que quando a gente está nessa presença, a gente tem uma autoridade. Eu fiquei pensando, Davi, né, quando foi enfrentar Golias, a armadura mal cabia nele, mas ele tinha uma autoridade, porque ele sabia com quem ele estava. Ele disse, tu vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. E sabe que quando a gente tem essa conexão com Deus, a gente tem autoridade. A gente porque a autoridade já lhe foi dada, mas você se enche de autoridade. Sabe? Porque você tem confiança. Quando a gente tem um relacionamento, a gente tem confiança. Sabe? E Deus, ele está chamando a gente para esse tempo, para a gente se relacionar mais com o Senhor. E a tua aparência, ela não define quem você é. A tua aparência. Sabe? E quando a gente tem a convicção do nosso propósito aqui, para que a gente veio aqui, a gente não vai olhar a gente não vai nem se importar para a nossa aparência, sabe? Porque o que nos faz feliz é aquilo que vamos fazer para aquilo que Deus nos chamou para ser. Sabe? Quando você não está fazendo aquilo que Deus te chamou para ser, você fica incompleto. Sabia? Você se sente triste. Eu já passei muitos anos da minha vida me escondendo do Senhor. Eu não queria nem conversar com Ele, porque eu sabia que Ele ia me falar algo, que Ele ia me falar do meu futuro. Sabia que Deus, Ele fala sobre o teu futuro? Sabe? E muitas vezes nós ficamos pensando no passado. Sabe? E se você já foi afetado com alguma coisa, se já te aconteceu algo, o passado é passado, o passado ficou para trás. Sabe? Olha para frente. Porque quando a gente olha para trás é tão pequeno e o que você passou
no passado foi para que hoje você pudesse ajudar pessoas. E eu me lembro que na adolescência eu fui muito massacrada assim, psicologicamente, pelo diabo, por pessoas. E hoje, onde eu mais ajudo é adolescentes, sabe? E onde você foi massacrado é onde você vai mais ajudar, sabe? E o que você passou não foi em vão. Você nunca teve só. A palavra de Deus diz que Ele estará com você até a consumação do século. E muitas vezes a gente pensa que está só. E sabia que você nunca teve só? Desde o ventre da tua mãe, Deus, Ele sempre esteve com você. Você em nenhum momento teve só. Em nenhum momento. E Jesus, Ele pagou um alto preço para que a gente fosse livre. Ele não pagou um preço para que a gente hoje vivesse depressivo ou com ansiedade. Sabia que a depressão eu não sei se eu estou certa, mas a depressão é como se algo lhe aconteceu lá atrás. E isso vem trazendo a você a mente. Aí você só fica pensando nisso, pensando nisso. Vamos pensar na palavra, que ela é vida. E ela é real e ela liberta. Sabe? Aquilo que você mais pensa é aquilo que você mais coloca para fora. Porque a gente não se enche dessa palavra. Sabe? E muitas vezes esperamos que pessoas falem com a gente, mas Deus a todo momento, Ele está aqui, ó, esperando você, sabe? E se você ler a palavra, Deus a todo momento, Ele fala com você, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, sabe? A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Todos os dias a palavra de Deus se renova. Se você quer cura, tem na palavra. Se você está triste, tem na palavra, sabe? Se está te faltando algo, tem na palavra. E a palavra, ela te impulsiona, ela te coloca de pé. E Deus, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. O que é que está te faltando hoje? É alegria, é paz, você está triste. Sabe que Deus, Ele não quer que você viva uma vida assim. Ele não quer. Porque por menor... Deixa eu ver um papel. Sabe, esse papel aqui, eu carregando ele agora, ele não está pesado. Eu posso passar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas se eu passar 1 mês, ele já vai ficar pesado, né? Ficar todo dia carregando papel. E se eu passar 1 ano? E se eu passar 20 anos? Sabe? E tem muitas vezes nós estamos passando tanto tempo carregando aquilo que não é nosso. Sabe? O Senhor está dizendo, lance sobre mim. Sabe? E todo o peso. E você com peso, você fica triste, você não fica sorrindo, alegre, você não fica bem. Por menor que seja o peso, você não fica bem. E sabe, o Senhor está dizendo, eu não sei o que é que você está passando, ou o que você passou. Sabe, se perdoe e perdoe. Sabe? E quando eu estava orando, eu vi uma pessoa dentro de um quarto triste. Sabe, de um quarto escuro. O Senhor está dizendo a você, se levante, abre as cortinas. Sabe? Olha lá para fora. Sabe? Aquele quarto não é aquilo que Deus quer para você, não. Lá fora, sabe? Deus, você pode olhar para a lua, para o sol. Deus sustenta, quanto mais a tua vida. Sabe? Você é um filho amado. Deus, Ele não quer que você viva uma vida triste. Sabe? Deus, Ele quer te ver alegre, quer te ver feliz. Sabe? Então, tira esse peso de você. Isso aqui não pertence a você, não. Por menor que seja. Sabe, eu estava assistindo o testemunho de Joyce Maia, eu gosto muito dela. E Joyce Maia, ela foi abusada pelo seu pai. Ela foi abusada por muitos anos. Muitos anos. Ela foi abusada até os 18 anos. E ela disse que agora conseguiu falar que ela também foi estrupada. E ela disse que toda semana o pai dela a estrupava. Sabe? E sabe que ela não quis ficar com aquele peso? Ela não quis ficar. Se ela ficasse com aquele peso, ela estaria aonde agora? Numa depressão, sabe? Triste. E não ia estar fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer. Sabe? E muitas vezes a gente está carregando algo e impedindo de fazer aquilo que Deus te chamou para ser. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe? E Joyce Maia, ela se perdoou porque ela achava culpada, que aquilo tudo que estava acontecendo com ela era culpa dela. Sabe? Ela se perdoou e perdoou o pai dela. Sabe? O Senhor está dizendo a você essa noite, se perdoe. Eu não sei o que aconteceu, sabe? Se perdoe e perdoe. Sabe? Tira o peso, porque quando a gente está com a falta de perdão,
a gente fica pesado e não flui, sabe? E esse peso não é para a gente não, porque Deus ele tomou, carregou e levou todas as nossas dores, sabe? Todas as nossas enfermidades, porque você, estando depressivo, você está doente, você não está bem, sabe? Então, lança sobre ele, é feito uma criança. Uma criança, ela tem, se a gente dizer assim, ó, vem para mim, se joga. Ela se joga porque ela confia, sabe? O Senhor está dizendo a você essa noite, lance, se jogue, sabe? Porque eu cuido de você. Deus, ele o tempo todo, ele cuida de você. Você nunca esteve só, em nenhum momento, sabe? Deus, ele te amou primeiro. Deus, ele é um pai bondoso, um pai amoroso. E eu estava pensando, se um governador dissesse a você, né? Olhe, você toda sexta-feira, você pode ter um encontro aqui comigo, vai estar toda a comitiva aqui para te esperar e você pode pedir o que você quiser. Você ia se sentir importante? Ia se sentir... Eu me sinto muito importante e sabia que você tem um pai, que não é só uma sexta-feira que ele quer ter um encontro com você, não. É todos os dias e todas as horas. Você pode se achegar ao Senhor e lá está a comitiva. Tem os seus anjos, tem Jesus está à direita dele, tem o Pai, sabe? O Espírito Santo. E você pode se achegar a Ele a qualquer hora que você quiser. E não é só um momento, não. Sabe? E sabia que na presença de Deus a gente é tão importante, se sente tão importante. Porque eu me sinto, sabe? Na presença dEle, a tristeza, ela salta de alegria. Não tem como você entrar em sua presença e ficar da mesma forma que você entrou. Não tem como não. E Deus, Ele quer ter momentos com você, como filho. Sabe? É tão bom quando a gente tem momentos como Laurinha, né? Pequenininha. Quando era pequenininha, quando ela via a gente, que ela recebia algo, ficava dançando. E Deus, Ele quer que você dance na presença dEle. Sabe? Se alegre. Muitas vezes, o lugar que Deus mais fala comigo é na cozinha. Eu gosto de ficar na cozinha, por quê? Porque eu gosto de fazer um almoço. Assim, eu não sou um Glauber da vida, né? Mas eu gosto de fazer... Mas eu gosto de fazer um almoço para Laurinha e Moisés. E quando eles chegam na mesa, ele diz, Laurinha diz, mãe, o teu almoço é o melhor almoço. E o purê ela não comia, mas eu fiz algo diferente. E sabia que na cozinha é o lugar que Deus mais fala comigo. Deus, Ele fala com você, aonde você estiver. É muito bom ter uma sala de oração, ou ter um quarto de oração. Amém, sabe? Mas eu achei o meu quarto de oração. O meu quarto de oração é na minha cozinha. E sabe, tem hora que eu estou lá e tem hora que lá está sem música, sabe? Em casa, mas a música ela fica dentro de mim. Eu estou dançando. Ela, o que é, mãe? Eu disse, não, Lorena, o Senhor está falando comigo. Sabe? E eu danço porque com o Senhor a gente dança, a gente se alegra. E com Deus você pode ser quem você é. Sabe? Você não precisa se mostrar o que você não é. É feito um pai e um filho, né? O filho, ele mostra ao pai quem ele é. E com Deus você pode ser do jeito que você é. Falar do jeito que você fala. Sabe? E Deus, Ele fala com você do jeitinho que você é. Ele te ama do jeito que você é. Sabe? E Deus, Ele é bom. Deus, Ele é fiel. E eu estava assim, né, um pouquinho ansiosa até chegar aqui. Mas sabe, eu disse, Senhor, eu vou falar aquilo que eu vivi contigo esses anos. Porque se eu for olhar só para esse papel aqui, vai ser muito pouco. Sabe? E uma vida com Deus é uma vida de alegria, sabe? Não tem como você ficar para baixo. Sabe? O Senhor está dizendo a você, olhe para o alto, porque é de lá que vai o seu socorro, sabe? É dos céus. O seu socorro não vem em pessoas, não, porque muitas vezes a gente deposita a nossa confiança em pessoas, sabe? Em quem a gente deveria verdadeiramente depositar, que é no Senhor. E Rosi me conhece, né, Rosi? Há anos. Eu não falava, gente. Eu não falava. E hoje eu falo até demais, até Laurinha. Mãe, tu fala com todo mundo na rua, porque eu fui liberta, eu sou livre, sabe? Eu descobri que eu sou o melhor de Deus. Eu descobri para que eu vim na terra. Não tem como eu ficar calada, acuada, não. Não tem como não, minha gente. Quando você descobre quem você é, você não olha nem para a direita, nem para a esquerda, não. Você só olha para Ele, você só escuta dEle, sabe? Você não fica preocupado com o que pessoas vão falar, não. Deus, Ele vai te usar desse jeito que você é, sabe? E as pessoas vão te amar do jeito que você é.
Você não precisa mudar o seu jeito só para que as pessoas gostem de você, não. Você é desse seu jeito e as pessoas vão gostar do jeitinho que você é. Sabe? Deus, Ele te ama desse jeito que você é. Deus, Ele, antes de você nascer, Ele já tinha escrito uma história. Ele escreveu a sua história, sabe? E Deus, Ele sabia que nesse dia eu estaria aqui. Porque Ele escreveu, Ele sabia que vocês estão aí desse lado também, sabe? E a sua história não acabou. Muitas vezes a gente acha, né? Poxa, Deus, eu me sinto tão triste. Para que eu nasci, sabe? Você nasceu para ser um vencedor. Deus, Ele venceu, mas Ele te deu o título de mais que vencedor, sabe? Você não é só um vencedor, não. Você é mais que vencedor, porque nele a gente é mais que vencedor. E Deus, Ele tem grandes coisas para fazer por cada um, sabe? E o melhor de Deus é deixar por vir, sabe? Porque você não se diverte na presença dEle. Porque você não dança, sabe? É muito bom você se divertir, porque quando a gente está na presença, a gente se diverte com o Senhor. Eu já fui para lugares que eu nunca viajei, mas eu já fui, sabe? Já fui para... Me acordei um dia com esse nome, Camboja. Eu disse, existe esse nome, mas existe, sabe? E Deus, Ele te leva para lugares, sabe? E Deus, Ele compartilha, Ele quer compartilhar com você aquilo que está no coração dEle, sabe? E é bom demais, gente, estar na presença. Essa presença, ela é real. A presença de Deus, ela te levanta para cima, sabe? Nunca ela vai te deixar para baixo. Não tem como você entrar nessa presença e você sair da mesma forma. Não tem como, sabe? E a presença de Deus, ela é real, sabe? E Deus, nessa presença, Ele te constrange em amor. Eu, às vezes, perguntava o que é constranger, porque as pessoas falavam tanto, constranger, constranger. Eu sei que quando eu entro na presença, eu choro. Aí eu não sabia o que era isso, constranger. Aí um dia, uma colega minha me chamou na casa dela, que ela mora lá no, acho que 20º andar, e eu amo ver lua, ver o sol. Lá do meu quarto tem um pôr do sol. E todo dia de tarde, eu e Laurinha, a gente vai ver o pôr do sol, sabe? Porque, às vezes, a gente fica querendo se apegar ao bem materiais. Mas olha o que está lá fora. E Deus, Ele fala contigo, sabe? E a nossa diversão é essa, é ver o pôr do sol toda tarde. E quando a lua vai sair assim, né? Aquela lua bem grande, a gente vai para a praia. Vai eu, Lene e Laurinha. É a nossa diversão, sabe? Por que você não faz isso também? Você vai ver que é bom. E você vai sentir o amor de Deus. E sabe, quando eu fui na casa dessa minha amiga... Eu cheguei lá, aí ela disse, você vai sentar aqui. E ela me deu o melhor. Naquela hora eu me senti tão constrangida, sabe? Eu entendi o que é se constranger na presença de Deus. Porque Ele te constrange em amor, sabe? Porque na presença Ele diz assim, o que é que você quer, filha? O que é que você quer? E Deus, Ele... O que você quer? E Deus, Ele diz assim, oh, você quer o quê? É saúde? Você quer o quê? Alegria? Sabe? O que é que você quer? E nessa presença a gente se constrange, amor. A presença de Deus, ela é tão boa. É muito bom. Aleluia. Sabe, eu até conversando com minha irmã, eu disse, eu não consigo assim chorar por besteira, mas na presença eu sou feita uma criança. Sabe? Eu choro porque eu sei onde eu estava e eu sei onde eu estou hoje. Sabe? Eu sei o que o diabo ele fez na minha cabeça. E eu sei que hoje ele não tem mais vez aqui. Ele não tem mais vez, sabe? E nessa presença a gente se derrama, sabe? Nessa presença Ele te ama, sabe? Você se sente tão amado, sabe? Deus, Ele quer ter momentos a sós com você, sabe? É muito bom ter esse momento aqui na igreja, mas os teus momentos a sós com Deus não tem comparação. Sabe? E a presença de Deus é lugar de intimidade, sabe? É lugar de intimidade. Aquilo que você passou, joga... Deus está falando tão forte assim, ó, lança. Não sai daqui essa noite com esse peso, não. Não sai, não. Sabe? É tão bom a gente estar livre, a gente estar sem peso. Eu hoje, sabe, eu me sinto livre,
leve. É bom demais. Sabe? Não tem peso, não. Não tem peso. O que as pessoas falavam ao meu respeito, o que eu sofri, sabe? Não tem peso nenhum, não. Sabe? Deus, Ele não quer que você saia aqui com esse peso. Sabe? Se levante por dentro. Sabe? Muitas vezes a gente está sorrindo lá fora, mas dentro a gente está gritando. Sabe? A gente está pedindo socorro. Se levante por dentro. Esse ano mesmo eu passei por um momento que eu fiquei doente. Acho que foi em agosto. A minha pressão ela estava 20/13. E não baixava. Eu ia para médico, aplicava injeção na veia, não baixava, não baixava. E isso uma semana. Minha cabeça parecia que ia explodir. E uma semana antes eu tinha lido que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E sabe, eu já tinha escutado isso, mas quando eu li, naquela semana, aquilo virou rema, sabe, vida. E eu disse, Senhor, você está comigo todos os dias. Eu chamava Moisés não trabalhou essa semana, eu disse, Moisés, vem para cá, eu ia lá para fora, para ele ficar alisando a minha cabeça para eu dormir, porque parecia que minha cabeça ia explodir. E sabe, e isso começou na quinta, e na quinta-feira da outra semana, eu disse, Moisés, está acontecendo alguma coisa comigo. E eu senti aquele espírito de morte. Eu não conseguia nem falar. Eu disse, Moisés, me ajuda. Aí Moisés orou. Aí Moisés, quem tem que se posicionar é você. E sabe como é bom a gente ter pessoas do nosso lado, sabe? E ele que tem que falar é você. Eu me levantei sem força. Eu não estou aguentando mais não, Jesus. Vem cá. Tu não disseste que você está comigo todos os dias. Eu não aguento. Quando foi de noite, eu fui no médico, eu desfaleci. Já cheguei lá quase desmaiada. Sabe? E quando eu voltei para casa, o médico me passou o remédio. Disse, olha, daqui a 2 dias você vai melhorar. Eu disse, Senhor, eu não aguento não. Eu não aguento mais não. E quando foi no outro dia que eu me acordei, o Senhor disse, olhe para fora, lá para fora. Olha as aves do campo. As aves, sou eu que sustento. Sabe? E Deus, Ele sustenta a tua vida. Coloca aqui a palavra sustentar, por favor. O sinônimo de sustentar é segurar, amparar, suportar, firmar, prover com o necessário, alimentar, alentar, comportar, edificar, dignificar, honra e legitimar. E sabe que o Senhor, Ele te sustenta. Isso tudo aqui, ó. Esse sinônimo tudinho aqui, ó. O Senhor, Ele te sustenta. Sabe? Ele sustenta o sol. Ele sustenta a lua. Sabe? Ele te sustenta, Ele sustenta a tua vida, irmão. Sabe? Não fique com medo, não. Você não é mais escravo do medo, não. Quantas vezes o diabo, ele vem escravizar a nossa mente. Sabe? E eu, nesse dia, pronto, aí quando eu levantei na sexta-feira, depois de uma quinta, vem uma sexta. Sabe? Depois dessa quinta, vem uma sexta, que é amanhã. E amanhã, sabe, é um novo dia para você. É um novo dia, porque todo dia é um novo dia com o Senhor. Sabe? E o Senhor, Ele sustenta a tua vida. Desde que você nasceu até agora, o Senhor, Ele te sustenta. Sabe? Você nunca esteve só. O Senhor sempre esteve contigo. Sabe, Inês? O Senhor nunca te deixou só. Nunca te desamparou. Sabe? Até naqueles momentos que você pensava que você estava só, mas você nunca esteve só, não. Sabe? O Senhor, Ele cuidou, Ele preservou a tua vida. Sabe? Em todo o tempo. Ele preservou. Sabe? E o Senhor, Ele te colocou de pé. Muitas vezes você pensou que não ia conseguir. Pensou até em parar. Mas sabe que Deus, Ele te colocou de pé. Em nenhum momento você esteve só. Em nenhum momento. Eu não sei nem a sua vida, mas assim, em nenhum momento você esteve só. Sabe? Você é o melhor de Deus. Você nasceu para vencer. Sabe? E Deus, Ele é bom. E a sua fidelidade, ela dura para todo sempre. E eu queria chamar o grupo de louvor. E eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Com vocês. Com meus irmãos amados. E nesse momento eu queria que você se levantasse. E sentisse o amor de Deus por você.
sabe? Você é amado, você é a filhinha amada do Pai, você é o filhinho amado do Pai. Se sinta amado essa noite e lança sobre ele nesse momento. Amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, ao Espírito Santo, que é o meu ajudador, né? E a Cris, e ao pastor, por estar aqui, sabe? E cumprir o chamado dele. Muitas vezes eu corri, sabe? Muitas vezes eu corri do chamado de Deus. Mas em todo o tempo eu sabia que um dia ia chegar a hora, né? Um dia chega, sabe? E um dia chega a hora de você cumprir. Porque enquanto a gente não está cumprindo o propósito, falta algo na gente, sabe? Falta algo. Porque a gente veio para cumprir um propósito aqui na Terra. E Deus, Ele te fez com um propósito. Deus, Ele não te fez para você viver uma vida assim, não. Ele te fez com um propósito. E você vai cumprir esse propósito, sabe? Você vai se levantar no Senhor e vai cumprir o propósito que Ele tem para você.